E alguém pode se perguntar, onde é que estão as sementes kármicas? Né? Então, os indianos, eles falam em Sanchita Karma, ou o depósito dos karmas do passado. Então, todas as atitudes que eu tenho, todas as minhas tendências estão depositadas no que se chama de Sanchita Karma, ou também conhecido como Alaya Vijnana. Alaya significa depósito, Vijnana significa consciência. Então, as nossas tendências, quando elas não podem se manifestar por inúmeras razões, que não nos cabe aqui dizer exatamente, elas estão guardadas no que nós chamamos de Alaya Vijnana ou Sanchita Karma. Essas condições estão guardadas, essas tendências estão guardadas, esperando o momento propício para brotar. Por isso que é importante, quando a gente fala que o karma é como uma semente. Eu tenho que semear sementes positivas, para quando as condições forem positivas, aquela semente fazer com que o seu resultado brote de maneira saudável, para beneficiar a mim e a todos os seres. E se costuma dividir o aparecimento dos karmas em 3 etapas, em 3 partes. A primeira é chamada de Prarabdha Karma. Prarabdha Karma corresponde ao karma gerado em vidas passadas e que estamos convivendo com ele agora. Vou repetir. Prarabdha Karma corresponde ao karma gerado em vidas passadas e que estamos convivendo com ele agora. É óbvio que você já entendeu. Ou seja, nós estamos vivendo naquela estrutura kármica agora porque as causas e condições foram propícias para ele se manifestar. Então, Prarabdha Karma, o karma que nós estamos vivendo com ele agora. Não é? Esse Prarabdha Karma está muito associado ao estilo de vida que nós temos, com as nossas preocupações mais íntimas. Não é? Então, quando a gente fala disso, eu acho que fica mais fácil perceber que a vida é muito dinâmica, muito interdependente e que nós temos livre-arbítrio para simplesmente dizer que a segunda vida é consequência da primeira. Ou seja, falar numa linearidade do karma. Outra coisa, quando a gente fala de Prarabdha Karma, né, se diz que de todos os karmas que nós temos, nós conseguimos, né, em uma vida, algo no máximo de 1/3 de todos os nossos karmas. Ou seja, de ter uma retribuição kármica. Então, a cada 10 karmas que nós temos, só 3 situações se manifestam. Repito, a cada 10 karmas que nós temos, apenas 3 se manifestam numa vida. Isso explica muita coisa. Então, se nós estamos vivenciando uma retribuição kármica agora, significa dizer que a causa está presente. Não é? Porque nada se manifesta se a causa não estiver presente. Então, se a causa está presente, eu posso compreendê-la. Eu posso alterá-la. Eu posso fazer uma análise de como tal situação se formou e treinar para sair daquele condicionamento. Então, essa é a prática. Eu observo a situação em que me encontro. Se eu vejo o efeito, é mais fácil de ver a causa. E aí eu parto então para o treinamento de observar essas tendências e corrigir.
Então, pessoal, é muito importante que vocês percebam a importância do momento presente, de que a libertação do sofrimento e das estruturas kármicas não se encontram nem no passado nem no futuro. A libertação das estruturas kármicas ela se encontra no momento presente, em entender o que está acontecendo no meu mundo interno e no meu mundo externo. Isso o tempo todo. Então, Prarabdha Karma. Karma de uma vida anterior que estamos manifestando ele agora porque as condições foram propícias. E agora, Kriyamana Karma. Kriyamana Karma é o karma gerado e vivenciado nessa mesma vida. Ou seja, eu criei uma determinada situação, eu criei uma causa e aquela situação que se materializou. Esse é mais simples da pessoa entender, desde que você fique consciente das suas atitudes o tempo inteiro, óbvio. Para depois não ficar pensando, olha, o que foi que eu fiz? Por que será que está tudo isso aqui na minha frente? Né? Então, dá um exemplo disso. Né? Então, Kriyamana Karma é o karma gerado e vivenciado nesta mesma vida. Exemplo, eu brigo com alguém e a pessoa passa a me ameaçar. Então, houve ali um desentendimento. Uma situação difícil. Um namoro, um casamento, um romance mal acabado. Os frutos podem se materializar rapidamente. Ou então eu procuro um emprego e encontro um emprego. Isso é muito importante você observar. Observar que qual atitude causou determinada situação. Então, é importante você observar também que nós estamos criando as causas e as condições para algo se manifestar. É o que nós fazemos da vida, é isso. Nós vamos agindo, muitas vezes sem perceber, e quando menos espera, brota toda uma situação. Então, para você que de fato pratica, para você que de fato estuda, é importante que você observe a qualidade das sementes que você está plantando. Repito, observar a qualidade das sementes que você está plantando. Em um dos vídeos anteriores tem uma parte que tem uma dica, né, de como saber qual atitude deve ser tomada ou não. Procure no canal que você encontra. Mais uma vez, eu quero reforçar que a libertação do sofrimento, a libertação das estruturas kármicas, nós encontramos no momento presente. E a Agama Karma, né, que no caso é o karma que nós geramos nesta vida e que vai se manifestar somente numa vida futura. Ou seja, as condições ainda foram propícias para esse karma se manifestar. É sempre bom dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, duas pessoas se apaixonaram, mas elas eram casadas e com filhos. Aí decidem não viver aquele romance, mas de repente ali eles podem ter plantado as sementes. De maneira que aquilo ficou gravado na mente deles. Aquela paixão ficou gravada na mente, mas as causas não eram propícias. Ocorrendo um reencontro, e se as causas e condições forem propícias, as pessoas podem viver aquilo que não podiam anteriormente. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, você tem a impressão que já conheceu alguém, mesmo sem nunca ter visto. Você para, eu tenho a impressão que eu conheço essa tal pessoa. Déjà vu, que alguns falam. Né? Ou então de ter já vivenciado determinadas experiências. Né? Algumas pessoas relatam, nossa, parece que eu já vivi essas coisas tudo de novo. Espero que seja o Sansara se exaurindo. Né? O Sansara
deixando o sujeito, o indivíduo, cansado. Então, esses karmas, eles ficam acumulados no que a gente chama de alaya vijnana, ou então sanchita karma, esperando as condições serem propícias para poder se manifestar.